Falar em desburocratização como sinônimo de modernização só pode ser uma grande piada. O livro trata da reforma administrativa e da burocracia e o impacto da eficiência no direito administrativo. Inicialmente, o livro foi pensado para a área jurídica, para a área do direito administrativo, mas por conta da complexidade da análise da reforma administrativa, eu entendo que a obra transcendeu esse objetivo e hoje atinge outros públicos, como, por exemplo, a teoria das organizações e a administração pública. É universal o desejo de reforma para imprimir maior eficiência ao Estado. Então, a problemática central do livro se focou nos meios, ou seja, no como isso vai ser utilizado. Interessante notar que toda reforma, ela contempla um discurso para persuadir e que, às vezes, esse discurso, ele manipula e esconde algumas questões envolvendo os meios. Então, o trabalho foi crítico. Ele objetivou verificar, sobretudo, se os meios utilizados pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado são adequados à Constituição de 1988. A pesquisa científica é o principal valor do livro. Ele é crítico, mas ele traz uma proposta de eficiência juridicamente sustentável, porque uma reforma não pode subverter o Pacto Constituinte. Então, o Brasil vivenciou no século XX 3 reformas bem delimitadas. A primeira delas na década de 30, final da década de 30, que foi justamente com a criação do DASP e toda a profissionalização de Getúlio Vargas. Depois, na década de 60, nós temos aí a criação das grandes estatais e como reflexo disso um documento que é o Decreto-Lei 200 de 67, utilizado até hoje no âmbito da administração pública em alguns aspectos. E, por fim, o objeto central da obra é a reforma administrativa da década de 90, que teve como pano de fundo um movimento maior de privatização. A reforma previa maior liberdade de ação da perspectiva de uma figura de um gestor. Acontece que, às vezes, afastar as amarras da lei nem sempre é positivo, pois isso retira do Estado parcela da sua capacidade de controle. Outra noção bastante complexa e controvertida, superficial da reforma administrativa foi essa construção de cidadão-cliente. É realmente bastante problemático você equiparar o status de cidadania, de participação, com o status de consumo do cidadão-cliente. Então, o cidadão-cliente ele seria equivalente a um taxpayer, alguém que paga e por isso tem direito. E isso diminui muito a força imagética e a força de transformação da cidadania. Nós não podemos negar que não haja um pano de fundo pautado na pós-modernidade, que contempla várias leituras, mas que traduz uma sociedade de consumo, uma sociedade hedonista e basicamente individualista. A palavra burocracia adquiriu recentemente uma conotação bastante pejorativa. Normalmente as pessoas associam burocracia a algo negativo, no sentido de distanciamento, má vontade, falta de profissionalismo. Acontece que a burocracia, tal qual desenvolvida por Weber, veio justamente para combater algumas práticas antiquadas na gestão pública, como o patrimonialismo, o clientelismo. Então, nesse sentido, falar em modernização com desburocratização só pode ser uma piada. O caminho é aproveitar o que a burocracia nos legou de positivo, em termos de previsibilidade, calculabilidade, controle e meritocracia, e combater as vicissitudes do burocratismo, a partir da incorporação de elementos democráticos, como transparência, comunicação e, principalmente, a concepção de cidadão não só como destinatário da ação estatal, mas, sobretudo, como protagonista da transformação social. A proposta é fazer uma advertência. Para que haja uma transformação social, e é isso que se propõe a noção de desenvolvimento, é necessário reforçar a concepção de espaço público. E esses valores se encontram onde? No direito administrativo.